Vambora. Vamos abrir aqui, Vini. Falando de BBB, rapaz. Tá com saudade já? Não. Hã? Não é que deu a Paula mesmo, cara? Segundou real pro Vini. Hein, Vini? Não, o bom agora é que a gente já tá na expectativa aí pelo BBB 20, né? Porque o 19 a gente não via a hora de acabar mesmo. Mas não aumenta a expectativa, porque tudo que é ruim pode piorar, lembra? Pois é, pode ser, mas ó, difícil ser pior do que esse BBB 19, viu? Aliás, a vitória da Paula, Edgar, foi um dos momentos mais constrangedores, acho que da história da televisão, assim. Eu nunca vi Foi, uma Vini. vencedora sair mesmo? pela porta sem nenhuma comemoração. Só a Silêncio família total. dela mesmo tava feliz, a plateia em silêncio absoluto, algumas pessoas ali apenas filmando o momento, mas foi constrangedor. Acho que a Mas ela torcida... teve a ousadia de ser imperfeita, Vini. o discurso aí do Thiago Leifert que acabou chamando a atenção. Alguma coisa o Leifert tinha que falar pra ela. Pois Porque não dá pra vencedora, falar, né? ganhou. Não dá pra criticar a pessoa que ganhou também. Então alguma coisa tinha que se falar. E ele falou, a gente já tem até o discurso dele Sim. aí, Edgar, pra colocar, dele dizendo que a Paula teve a audácia de ser imperfeita em 2019. Vamos ouvir um pouquinho desse trecho aí. Vence o BBB 19 hoje, Eu ia falar já, não deu a pessoa que teve a audácia de ser imperfeita. A pessoa que na frente de todo mundo teve a ousadia de ser real em 2019. Parabéns, Paula, você é a vencedora do Big Brother Brasil. E aí, Edgar, principalmente na internet, muitas pessoas contestaram esse discurso aí do Thiago, dizendo o seguinte: o que é ser audacioso e ser imperfeito em 2019? É fazer comentário racista? Fazer comentário homofóbico? Comentário de intolerância religiosa? É isso que é ser legal, então, em 2019? Porque foi muito disso que a Paula fez lá dentro do programa. Claro, teve outras coisas também. Ela venceu, por exemplo, acho que se não me engano, 3 provas de resistência. Ela ganhou 3 carros, Três uma carros, cozinha completa. Ela teve ganhava amizade com a Hariane. Agora, tem algumas coisas que a gente também não pode legitimar da forma como o Thiago acabou legitimando, não só nesse discurso na final, mas em outros momentos também, quando ele falava, pode falar o que quiser, pode fazer o que quiser, ou seja, incentivando ainda mais. Tanto que no final, quando ela sai, ela vira pra ele e fala assim, olha, eu e a Hariane pegamos todas as dicas que você passou e nos jogamos dentro do jogo baseado naquilo que você induziu a gente a dizer, enfim. Então, assim, eu lamento muito essa vitória da Paula. Aliás, o Thiago Leifert, das 3 edições que ele apresentou, 2 vencedoras, Emily e Paula. Então, o saldo dele tá um pouco... Vencedoras bem reais. Mas o que ele Tá tem um a pouco ver com... Mas porque Então, teve não ele, sei. pessoalmente, não tem nada a ver com isso. Não sei. Eu queria Hã? saber como o Bial ia se safar dessa. O que o Bial acho que falaria o Bial- com os discursos dele, que sempre são muito inteligentes, né? Pra receber uma vencedora como a Paula, que dividiu o público imensamente, porque ela ganhou porque várias pessoas realmente apostaram nela, gente. Não, Vamos a encarar Paula- essa realidade. A Paula é real, literalmente. A gente não pode negar. Então, o que é que o Real Bial até demais, diria né? pra Paula? Eu não sei. Olha, eu acho que eu ele não faria um sei. discurso bem confuso, que ninguém entenderia absolutamente nada. Ia Ô, ser a última Vini, saída, né? Agora, Edgar, o que acontece? Depois que ela sai também, porque é o seguinte, lá dentro da casa ela não tinha essa noção ainda do que as pessoas estavam achando aqui fora. Nem os próprios participantes que estavam sendo alvo dos comentários dela sabiam ao certo o que estava rolando aqui fora. Tanto que só depois que o Rodrigo veio aqui fora e decidiu até a delegacia lá processar por intolerância religiosa, a Gabriela também teve uma outra noção, a própria Rízia, enfim, lá dentro eles tinham uma outra imagem também da Paula. E veja só, eu separei aqui um vídeo, a Paula participou logo depois ali da final de uma coletiva de imprensa e foi a primeira vez que ela foi perguntada sobre isso, sobre o que ela achava dos comentários que ela estava fazendo lá dentro e se ela sabia que ela estava sendo processada ou investigada por intolerância religiosa. Vamos ver.
Mas, Paula, dentro da casa, você chegou a falar assim, a Globo vai ser processada por minha causa, pelas coisas que eu falo. Em alguns momentos também ali no ao vivo, você falou assim, eu não sei que eu posso ter magoado. Você tinha uma noção de que estava falando alguma coisa assim? Eu tenho noção que eu falo coisas desnecessárias 24 horas por dia. Eu tava doida, eu não queria magoar ninguém lá dentro. Eu nunca, jamais eu falo alguma coisa pra magoar alguém, nem nada. Não sei o que tá acontecendo, mas eu vou me retratar total com ele, com o Brasil, com quem for. Eu vou me retratar total, quando eu souber o que tá acontecendo. É que algumas coisas que você falou talvez te custem algumas coisas. Você tá sendo investigada por intolerância religiosa. A polícia tá atrás de você. Assim, É sério? E, assim, pode ser que você receba essa notificação para prestar depoimento a qualquer momento. Como é que você se sente sabendo disso agora, assim? E sendo você é bacharel em direito, não é? Ainda incluindo isso. Gente, eu preciso ter noção da minha vida. Preciso ter noção da minha vida. Eu preciso ter noção da minha vida. Vamos lá, Precisa sobre mesmo, isso, Paula. a Paula vai depor nessa quarta-feira na delegacia lá no Rio de Janeiro com possibilidade de ser antecipada para essa terça. A irmã dela, que é advogada, vai defendê-la. Eu discordo completamente do que a Paula fala, porque ela disse que não quer magoar ninguém, mas ela insistiu em magoar as pessoas quando as pessoas já alertavam que ela estava falando coisas erradas. Ela não quis Então, ouvir. É um discurso meio poliana da parte dela e ela acha que a gente aqui fora vai comprar. Quando a gente viu claramente que ela tava reclamando de pisar em ovos com algumas pessoas, que as pessoas falavam coisas pra ela e ela não queria parar de usar determinadas expressões, por exemplo. Então, assim, magoar, você tava magoando e você sabia, gata. Ô, Vini, ela é bacharel em... Bacharel em Direito. Em Direito, Bacharel né? em Direito. Eu fiquei pensando nessa frase aí que você trouxe do Leifert ali, alegando imperfeição. Imperfeito todos nós somos, né? Claro. A diferença da imperfeição, né, com uma atitude racista, preconceituosa, intolerante, é que, no caso do intolerante, do racista, do preconceituoso, ou ele faz isso pela convicção mesmo, né? Ou pela ignorância, né? Eu fico em dúvida, qual é o caso de uma menina que teve a capacidade de se formar em direito, portanto, supõe-se que leu bastante, ter uma atitude como essa. E esse termo do Leifert também, Vini, eu acho que ele vem aí muito em cima do que é usado para atenuar esse tipo de sentimento preconceituoso e tal, que é muito falado hoje em dia do tal do politicamente incorreto, né? Isso. Talvez se ele usasse essa expressão, poderia estar mais alinhado com os discursos que a gente ouve hoje, Sim. né? Eu acho que o que acontece é que nós estávamos vendo ali um elenco muito ruim, né? Eram 18, 19 participantes ali que não tinham carisma algum, e a Paula, pro bem ou pro mal, era o que tinha ali talvez um diferencial. Pra mim, pro mal. Né? Pra mim, no sentido negativo. Para os participantes Só também. que pra vários milhões de pessoas aí pro bem. Para os participantes também, o Big Brother, na verdade, começou agora, o Big Brother 19. Porque quem foi eliminado ficou sabendo das bobagens que a Paula falava. Então, assim, por exemplo, na sexta-feira, depois do BBB, depois da final, teve uma festa. Assim que a Paula chegou, as pessoas mais empoderadas se retiraram da festa. Elas não quiseram falar com a Paula. Em dado momento, a Paula chegou no hotel, tinha fãs esperando por ela, porque sim, a Paula tem fãs. E aí, a Hannah tava no lobby e começou a gritar racista. A Hannah é uma das participantes mais populares dessa edição também. A Paula acabou correndo pro quarto dela e os fãs da Paula quase agrediram a Hannah, segundo vários vídeos circulando aí no Twitter e tudo mais. Então, assim, a Paula agora vai ter uma grande dificuldade de limpar a imagem dela. Ela também disse que daria uma compensação pra Ariane, que foi expulsa por causa dela. A Ariane disse que ela pode ficar. Compensação financeira? Pois é, porque ela já tinha pelo menos 50 mil garantidos. Porque, de qualquer modo, a Ariane acabou saindo por causa da Paula, né? Porque ela deu um empurrão ali na Paula, claro. Por causa dela, né? Por causa que dela, perdeu sim, ali mas tem a gente linha achando que a com Paula, de alguma forma, criou aquela situação. E outra coisa, Fifito, a Paula também tem recusado sair com o pessoal do camarote, que era o grupinho dela lá dentro da casa, por conta de ameaças, né? O próprio perfil dela acabou divulgando aí que a quantidade de pessoas e ameaças
que ela anda recebendo aí estão afastando a Paula aí de alguns encontros, de alguns Essa eventos. é a parte triste, assim. Por mais que a gente discorde com a Paula, a integridade física, emocional e a segurança dela precisa ser preservada, porque a gente precisa tratar a todos com respeito. Agora, que ela precisa ser confrontada ideologicamente, ou pelo menos no diálogo, precisa dar uma sentadinha com pessoas sensatas pra ver as besteiras que ela falou, isso ela precisa. Agora, ameaçar a Paula, ou o fulaninho, ou o ciclaninho, por qualquer razão que seja, não se justifica. Você aí do Twitter, inclusive, devia saber bem disso. Essa menina, ela é um estranho no ninho, né? Você vê, não poderia haver ambiente mais dissonante dela do que a lacrosfera do Projaquistão. Claramente a vitória dela se deve aí a um movimento anti-establishment, né? Se você pensar na Rede Globo como relações públicas nacional do politicamente correto, né? O império do discurso controlado e pré-moldado versus o discurso livre. As pessoas, agora na sua sabedoria subjacente e na sua intuição, e aqui é fundamental a gente não atuar de forma elitista e paternalista em relação ao público consumidor de informação, essas pessoas elas estão identificando o valor de se poder falar o que a gente pensa, né? A discussão que a gente teve semana passada sobre liberdade de expressão, que ficou muito bem colocada no apoio maciço aí ao humorista Danilo Gentili, quando da sua sentença de prisão, né, por fazer críticas aí a uma agente do Estado. Eu fico vendo, né, quando você vê a forma desabrida e até ingênua com que ela responde as perguntas na entrevista, né, vou me retratar total, não vê uma intenção, um dolo de ofender. E eu acho muito bacana que pelo menos a população esteja resgatando aí esse valor do discurso livre. Que é isso? A menina não pode ter medo de macumba? Não pode ter medo de espírito? Não pode advogar em defesa da própria fé? A gente vai tolher a liberdade de expressão nesse nível que a gente não consegue debater coisas elementares e externar para o mundo sentimentos pessoais? Isso daí é uma patrulha absurda. Aí, voltando, tem um outro ponto interessante, aquela história, aquela frase, né, da qual eu discordo, quem lacra não lucra, na verdade ela se aplica quando o escrutínio é popular, quando a avaliação é pelo povo, né? E não pelas elites midiáticas. Quando a gente sujeita uma determinada avaliação ao povo, aí sim ele vai a favor dos direitos e garantias fundamentais, ainda que intuitivamente, entre eles a liberdade de expressão. Agora, quando a gente fala da teoria do espaço de fala e não do lugar de fala, ou seja, quem são os intelectuais que vão ocupar, quem são as lideranças, as celebridades que vão ocupar determinado espaço, aí a elite progressista entra em ação e a gente tem o que eu chamo de patrulha do casting, que é você começar a vetar pessoas por causa do posicionamento delas. Então é óbvio que se isso fosse uma votação como é o Oscar, né, se fosse a Academia da Globo votando, essa menina nunca teria ganhado. Mas, como é uma votação popular, ela ganhou com sobra. Então eu acho que, de certa forma, é uma vitória da liberdade de expressão. Tem uma pessoa do Projaquistão, Caio, que torceu pra Paula, viu? Suzana Vieira. Suzana Vieira comentou no perfil da Paula o seguinte: boa noite, minha querida. Fui muito ofendida e xingada por votar em você. Fiquei pasma com as pessoas e com o ódio, mas Deus mostrou que a gente e a maioria dos brasileiros estavam certos. Já que a gente tá falando em Deus, então, a gente, de novo, não pode confundir Deus aí, vai liberdade entrar de expressão com liberdade de agressão. A gente vive nesse país, basicamente, uma batalha pelo direito de agredir e ofender os outros e ameaçar. Isso nunca vai ser liberdade de expressão. E digo mais, a Paula pode super falar sobre outras religiões, desde que de maneira respeitosa, porque a gente é um país de maioria cristã, eu mesmo sou cristão, mas não dá pra fechar os olhos pra intolerância que pessoas do candomblé, da Umbanda, ou mesmo pessoas espíritas sofrem nesse país, inclusive perseguição religiosa, com direito a terreiros sendo destruídos, incendiados, com funeral de pai de santo sendo invadido por neopentecostais, como eu já vi um vídeo em Salvador na semana passada. Não há respeito por determinadas religiões. E o discurso da Paula o fez de maneira que estigmatizava ainda mais um país que já persegue pessoas de minorias religiosas. Deixa eu entrar. Eu lembro desse que você falou, Fifito, teve questão de apedrejamento também. Sim. No Rio de Janeiro, a questão de 3 anos atrás, aí, com relação a seguidores do candomblé, por neopentecostais, mas isso são casos também que podem ser considerados isolados ali. Mas eu queria pegar o discurso do Caio, que é bem embasado teoricamente e tal, e queria saber o que você, como ser humano, pensa
dessa garota que profere essas coisas que ela proferiu. Porque o teu discurso, já que você tocou aí numa questão, você sempre traz para a questão da politização, o progressista, como é que é? A lacrosfera do projeto. A lacrosfera, tal. Você traz para o âmbito político, né, das questões, e o teu discurso, ele está muito alinhado com o governo de turno, né? O que as pessoas que, digamos, defendem esse governo, assim, sem criticá-lo, sem colocar um olhar reflexivo e crítico sobre as ações desse governo, é um discurso muito premente dessas pessoas, né? O que você, ser humano, pensa dessa garota ali? Tirando essa questão que você colocou técnica de, todo mundo tem direito de dizer a asneira que quiser, ou a ofensa que quiser, desde que pague por ela. Isso aí a gente já sabe. Você, ser humano Caio, cristão, que se coloca aqui, já falou no programa, o que você pensa das declarações dessa garota? Você acha que de boa, tudo bem? Aqui eu falo meio de orelhada, porque eu não tive o desprazer de assistir nenhum episódio do Big Brother. Igual, cara. Eu fiquei meio boiando também, mas eu sei do Big Brother pelo que o Fefito e o Vini trazem aqui pra mim. E pelas coisas que saem na imprensa. Exatamente. Por exemplo, essa frase aqui, vamos lá, Caio, exatamente, eu sei as citações. Né? A Paula diz ter medo de Rodrigo por ele ter contato com esse negócio de Oxum. E garantiu, nosso Deus é mais forte. O que tem? Não, qual é a sua opinião? Isso é muito diferente de você. Isso é muito diferente de você ativamente discriminar uma pessoa ou de você, sei lá, depredar patrimônio e locais e templos religiosos, né? Isso daí, isso é uma conversa, vamos dizer assim, uma conversa coloquial em que ela está externando aí uma impressão. Você não acha que reforça preconceito? Eu acho que, na verdade, exprime um pensamento. Ela não está... Depende, Fefito. Ela está simplesmente falando uma questão pessoal dela. Eu acho que as pessoas têm direito de ter medo de escuro, têm direito de ter medo de espírito, têm direito de ter medo de macumba. Você tem direito de ter medo. Mas esse negócio de Oxum, esse negócio denota uma outra coisa para mim. Não é medo de escuro, com medo de escuro, né? Aí é forçar um pouco a barra, cara, eu acho. Se a gente chegar numa sociedade em que a gente não consegue externalizar pensamento, como é que a gente vai corrigir ou melhorar essa pessoa? Para usar aí uma terminologia mais da esquerda, que adora fazer engenharia social e mandar no que as pessoas pensam. Como é que a gente vai melhorar uma pessoa se a gente não sabe o que ela está pensando de verdade? Nesse ponto, a Carosella fez uma declaração, eu acho que interessante, né? Quando falávamos aqui, também com um certo olhar crítico para as falas dessa garota aí, né? Ela falou assim, não, gente, essa menina, ela está externando a verdade. E o que o Caio fala... Ela é muito genuína, Edgar. Obviamente, o que o Caio está dizendo aqui, assim, aquela velha, né? Aquela velha frase, afirmação, eu não concordo em absolutamente nada do que você está dizendo, mas eu lhe garanto o direito de poder dizer isso. Agora, é óbvio que quando vai num programa com a audiência que tem, com a repercussão que tem, expondo todo mundo lá e os pensamentos das pessoas que estão lá confinadas, ganha Fora que é um discurso minoritário. Dimensão... Pensa assim, isso é uma menina fazendo uma frase sobre uma minoria religiosa num universo de Rede Globo em que essa minoria religiosa é promovida e valorizada. Então, assim, na verdade ela acaba até sendo um contraponto a uma narrativa hegemônica. Então, nesse sentido, eu acho que assim, os problemas da liberdade de expressão a gente corrige com mais liberdade de expressão. O Caio venceria o BBB. Acho que eu seria eliminado muito rápido. Em 2019.